Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita alegria. Vamos, com a permissão de Deus, dando início aqui ao nosso estudo deste domingo, dia 17 de abril de 2022. Saudando a todos com um excelente estudo e aproveitando a oportunidade para desejar feliz Páscoa a todos. Que o Mestre Jesus nos inspire sempre a renovação íntima, a transformação interior, para que juntos consigamos transformar o mundo, né, num local melhor de se viver e assim a gente cumprir as nossas missões dentro das nossas possibilidades e necessidades. Peço ao companheiro Evaldo para iniciar a leitura, que ele mesmo separou e escolheu com tanto carinho. Vou compartilhar aqui na tela. Evaldo, pois não. Por favor. Pois não. Bom dia, boa Páscoa para todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Amizade e Compreensão. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, mas nem ainda agora podeis. Paulo, Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecido de que as afeições, quanto às plantas, reclamam um cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes a fraqueza e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados. Graças a Deus.
Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela escolha e pela leitura da mensagem, sua contribuição sempre benéfica, né, ao nosso estudo. A gente costuma dizer que é você que faz a primeira análise do nosso estudo, inicia muito bem o nosso estudo ao longo da semana, juntamente com os nossos irmãos que ficam para ler o item do Evangelho. Então, a gente agradece sempre, tá? Desejando aí que você continue firme e otimista e confiante, aí, como você sempre foi. Gratidão. Então, irmãos, nesse momento em que nos encontramos mergulhados neste clima fraterno, onde a alegria e a harmonia sentimos uns com os outros, mesmo que distante fisicamente, mas em pensamento. Vamos continuar com as nossas mentes voltadas ao alto, a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, ao Mestre amado Jesus, nesse dia tão importante e significativo em nossas vidas. Vamos rogar a Ele que nos inspire entendimento do tema a ser estudado hoje, mas, sobretudo, que o Mestre Jesus possa nos ajudar a vencer as nossas barreiras, das nossas incompreensões, das nossas ofensas, das nossas dificuldades, rogando ao divino amigo que nos inspire bom ânimo para superarmos os obstáculos que a vida tem nos convidado a compreender e a transpor, pedindo aos benfeitores do alto, os prepostos do Mestre, que permaneçam conosco, nos intuindo entendimento e compreensão. Assim, divino amigo, pedimos com a faísca do teu amor alcance, Senhor, a toda a humanidade, levando esclarecimento, Senhor, a fim de dissipar a ignorância humana. Nós que ainda somos eterno pedintes, Senhor, neste momento, pedimos para aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de sentir o teu abraço, o teu afago, o teu amor, divino irmão. Assim, pedimos que permaneça conosco neste estudo, por todo o sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora que estamos preparados, vamos pedir à companheira Edmeia para ler o item 48 e 50, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28. Capítulo 28, item 48 e 50. Edmeia, gratidão antecipadamente pela sua participação também, irmã. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos lá na nosso estudo, né? Ação de graça. A ação de graça pelo bem concedido aos nossos inimigos. Vamos no 48 do prefácio. Não desejai o mal aos seus inimigos. É não ser caridoso senão pela metade. A verdadeira caridade quer que lhes desejamos o bem e que estejamos felizes com o bem que lhes chega. Capítulo 12, versículos 7 e 8. Pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os que estão famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições
e vós perseguirem, e disserem falsamente toda espécie de mal contra vós, por causa da minha causa. Rejubilai-vos, então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. São Mateus 5, 6, 10 e 12. Não temas, aqueles que matam o corpo é que não podem matar a alma, mas temei antes aqueles que podem perder a alma e o corpo no inferno. São Mateus 10, versículo 28. Obrigada. Irmã querida, peço perdão a você, eu cometi uma falha aqui. Você pode ler para a gente o item 51 também? Tá, pode sim. Tudo bem. Vamos lá. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar e compreender também a liberdade de consciência. Lançar o antema sobre aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para si e a recusar aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Persegui-los pela sua crença é atentar contra os direitos mais sagrados que todo homem tem de crer no que lhe convém. Adorar a Deus como o tente, constrangê-lo a atos exteriores semelhantes aos nossos e mostrar que se prende mais à forma do que ao fundo, às aparências mais do que à convicção. A invigoração, força jamais para a fé, ela não pode fazer senão hipócritas. É um abuso de força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesma, convence a não perseguir, porque disso não tem necessidade. O espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, por que não se teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a se dizer católico, judeus ou protestante, partidário de tal ou tal doutrina filosófica, desde ou daquele sistema econômico? Essa crença é falsa ou a verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando a luz se faz nas inteligências, se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A obstinação e a cólera, dois inimigos da ideia, está em razão de medo que ela lhes inspira. Foi por essa razão que o cristianismo foi perseguido outrora e o espiritismo é hoje com a diferença, todavia, de que o cristianismo foi pelos pagãos, ao passo que o espiritismo é o pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade, mas se não se mata, mas o corpo tortura-se a alma, é atacada até em seus sentimentos mais íntimos, em suas infeições mais caras. Divide-se as famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. Ataca-se mesmo o corpo em suas necessidades materiais, tirando-lhe seu ganha-pão para tomar pela fome. Capítulo 23, versículo 9 e seguinte. Espíritas, não vos aflinjais com os golpes que vos dão, porque eles provam que estáis na verdade. Não fora isso, vós deixariam tranquilos e não vos
feririam. É uma prova para a vossa fé, porque será pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhecerá entre os seus fiéis servidores, dos quais faz hoje a enumeração para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. O exemplo dos primeiros cristãos sede, pois, orgulhosos em carregar a vossa cruz. Crede na palavra de Cristo que disse: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele disse também: amai-vos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal, e orai por aqueles que vos perseguem. Mostrai que só os seus verdadeiros discípulos é que vossa doutrina é boa em fazendo o que ele disse e o que ele mesmo fez. Perseguição não terá senão uma época. Esperai, pois, pacientemente a levantar da aurora, porque já a estrela da manhã se mostra no horizonte. Capítulo 24, versículo 13 e seguinte. Gratidão, gente. Nós que lhe agradecemos, irmã querida, pela leitura, muito bom, esse trecho aí muito legal para a gente estudar. A gente queria saber se você tem algum comentário, se a gente pode passar para os nossos irmãos. Não, tudo tranquilo? Pode passar para os nossos irmãos, tá tudo bem. Ah, então tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Nada, gratidão a todos. Então, irmãos, nós temos 2 itens, né, bastante ricos, né, de entendimento aí. Acredito que muitos de nós, né, sinalizou alguma coisa aí no texto que chamou a atenção. Então, vamos deixar vocês bem à vontade aí para comentar. Eu inicio um breve comentário aqui. Assim, no item 48, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos, né? Arrisco dizer que das lições que o Mestre Jesus nos trouxe, né? Esse amar os nossos inimigos, né? Talvez seja o mais desafiador, né? Porque nessa ação, né? Nesse movimento de perdoar, envolve outras questões, outras situações ainda muito caras, né? Para a gente, muito difíceis, né? Que é a compreensão, a tolerância, né? Então, essa lição ela é bastante rica e acredito que quando chegarmos neste patamar de poder orar pelo aquele que nos persegue, aqueles que nos caluniam, realmente a gente já vai ter um grande diferencial, né? Porque a gente vai demonstrar através das nossas ações que a gente já se libertou de várias outras imperfeições, né? Então, é algo que a gente tem que refletir bastante. A gente sabe da dificuldade que é, né, a gente perdoar aqueles que ainda nos ofendem, né? Mas à medida que a gente está estudando, à medida que a gente está observando, né, exemplos maravilhosos que passam entre nós, que conseguem fazer isso com certa facilidade, certamente é mais uma alternativa, né? Mais um exemplo que a gente tem que é possível agir assim e a gente fazer esse movimento de orar por esses nossos irmãos é algo que a gente pode exercitar hoje, a partir de hoje, com esse entendimento aqui, né, que Kardec nos traz, essa necessidade que nós temos, né, de relembrar dessa lição do Mestre, então que a gente possa sempre, nas nossas orações, nos nossos momentos de reflexão, a gente mentalizar carinhosamente esses nossos irmãos que ainda alimentam algum tipo de sentimento contrário, né, às leis do amor, e nós mesmos também, né, que às vezes a gente pensa no inimigo, mas muitas das vezes nós somos os inimigos de outras pessoas, né? Então que a gente reflita também sobre isso, né?
E, e logo em seguida, no item 50, que também é uma maravilha para estudar, tanto é que é até um pouco extenso, né, o texto. Kardec vem nos trazer aqui várias informações aqui preciosas aqui dentro, né? E confesso que o que mais me chamou a atenção assim, eu captei no primeiro momento, né? E aí, à medida que eu for ouvindo vocês, eu vou entendendo melhor. Mas a ideia que eu captei aqui dessa prece, né, pelos inimigos do Espiritismo, é que tenhamos serenidade, que tenhamos tolerância para com esses nossos irmãos. Porque, como diz o texto aqui, a verdade é senhora de si, né? Convence e não persegue, porque não precisa perseguir, né? E aí Kardec aqui, ele fala, né, até historicamente aqui, alguns exemplos, né? Então, quando a gente tenta impor alguma ideia a alguém, a gente já está sendo contrário até à lei de caridade, né? A lei de respeito, né? De deixar o outro, né, refletir e analisar dentro das suas possibilidades, dentro do seu entendimento. Então, a gente não deve forçar nada. E aquele que atacam a doutrina que nós professamos, estudamos, desenvolvemos e propagamos, a gente não tem que se preocupar muito com isso. Eu acho que a gente tem que, na verdade, estudar cada vez mais e exemplificar aquilo que a doutrina nos ensina, porque é a partir do exemplo que esses ofensores, acusadores, inimigos, né, da doutrina, eles perceberão que realmente o que a gente aprende, a gente consegue exemplificar, vivenciar, que nada mais é do que aliás, que nada mais é não, que tudo é o evangelho do próprio Cristo, as lições do Cristo, né? O evangelho redivivo. E eu acho interessante que o espiritismo ele nasce naquele momento tumultuado, né, de várias teorias, de vários movimentos no mundo, e ele vem nessa naturalidade, nessa calma, nessa serenidade. No início, né, do movimento, lá no início da época da codificação, em que Kardec, toda aquela equipe, reunia todo aquele material para nos deixar de legado, né? Eles foram acusados, foram ameaçados, né? Foram perseguidos, né? O Ato de Barcelona representa muito bem isso, e o nosso codificador não desistiu, né? Quem assistiu o filme é interessante que tem uma hora ali que ele balança, né? Tão cansado que já estava, né? Mas sempre a espiritualidade amparando, né? Através até mesmo da esposa dela, né? Então, desculpa, melhor dizendo, a esposa dele, né? Através daquela carta maravilhosa que ele recebe, né? Que fica ali em segredo num momento, mas quando realmente ele precisava mesmo daquela injeção de bom ânimo, a espiritualidade diz, né? E aí eu vou pedir ajuda aos universitários, que eu não recordo muito bem, mas mais ou menos para que ele não se preocupasse, né? Porque esse movimento que os inimigos fazem de ofuscar a luz, né? Através do fogo ali queimando as obras, ali sim iluminaria, né? Toda a humanidade, mais ou menos assim, perdão aí se alguém não conseguiu entender, mas é algo muito lindo que fica guardado no nosso coração e nossa mente, porque muitas das vezes a gente passa por esses momentos, né, de desânimo, né? Nós temos os nossos projetos e aí vem as dificuldades e muitas das vezes a gente desiste, né, por conta de até mesmo uma crítica, né? E aí eu faço uma alusão aqui, né, faço um comparativo com essa questão dos inimigos, né? Às vezes as pessoas nos criticam por algo que a gente está fazendo e a gente desanima, quando na verdade a gente tem que absorver aquilo, né? Compreender o momento de cada um. Se a crítica for válida, vamos melhorar os nossos processos. Se não for, apenas descartemos, ignoremos e sigamos em frente, né? Confiantes em Jesus, na espiritualidade. Então, num primeiro momento, é isso que eu captei do texto aqui. Passo a palavra aí para quem... Sandro. Oi. Esse Ítalo aqui que Kardec fala, que aqueles que matam o corpo, né? Tá matando o corpo, mas não mata a alma, né?
Ele Sim, diz aqui, aqueles que perfeito. matam o corpo, que não podem matar a alma, né? Sim, Porque a alma ninguém consegue matar, no seu corpo desfalece, mas a alma continua ali, né? No seu exercício da vida eterna, né? Que a é, alma continua, né? Que isso. pode perder a alma, mas e no corpo está indo para o inferno, mas a alma, É, né? Foi um é que me muito. chamou a atenção É, também. essa parte que você que chamou a atenção me fez lembrar, Edmé, não sei aqui os demais companheiros, né, os demais irmãos, Ah, aquela questão dos primeiros cristãos, né? O é, martírio, né? O que eles foram isso, submetidos em nome de Jesus, né? Pela causa. Então, hoje a gente é, faz uma reflexão e percebe que assim a gente tem que agradecer muito, né? Os primeiros pronto, companheiros, agradecer. porque eles É, passaram sufoco, né? E é, mesmo assim não desistiram, né? Iam para as arenas, para as fogueiras, para as feras, é, louvando a Deus, né? Em cântico de é, louvores, tamanha era a fé. E hoje, como anda a nossa fé, né? com Como é certeza. que hoje, quais são os nossos testemunhos? Os nossos testemunhos hoje É, em dia, ao meu ver, é simplesmente exemplificar as lições que os nossos companheiros de outrora deram a vida, né, por isso, para que essas lições permanecessem vivas e hoje chega até nós. Então, eu acho assim que é um dever nosso aproveitar esse momento e que não há essa perseguição, né, tamanha como antigamente. Logicamente que a gente tem os sinais, né, ainda é, de intolerância, mas comparado com antigamente, como na verdade eles é incomparável, aqui, né? Um momento que a gente vive, graças a Deus e graças à lei do progresso, né? A gente já é, vive uma certa tranquilidade, então o que nos cabe é dar o nosso testemunho, que é amar os é, outros, né? E em especial os inimigos, aqueles que ainda nos perseguem e também que tentam, né, condenar, ofuscar as lições de Jesus, o teu evangelho, né? A gente sabe, né, que uma guerra já foi deflagrada, né, na espiritualidade, enfim, nos planos, né, nos planos espirituais. Os irmãos ainda infelizes, né, contrários à lei de Deus, se uniram para atacar justamente, né, o teu evangelho, atacar aqueles que ainda que já estão convictos, né, da verdade, né, porque eles ainda estão muito afinizados, né, com a maldade, enfim. Então, a gente tem que orar bastante por essas almas para que o amor de é, Jesus alcance, né, os alcance, e assim dissipando essa repulsa, esse ódio que eles têm ainda contra as leis de amor. eu não me Só lembro dá bem, pra falar. o Deus, tem um que mandaram um discípulo ajoelhar, né, para ele, e ele disse: Não, eu não ajoelho para ninguém, só vou ajoelhar para Deus, para Jesus, né? Porque pediram a ele para ajoelhar, ele disse que não ajoelhava de jeito nenhum para ninguém. Você ajoelha para poder falar comigo, chegar perto de mim, tem que ajoelhar, né? Então ele disse: Não, não vou ajoelhar, eu vou ajoelhar só para um, que era só o Deus, que era o Deus dele, porque ele acreditava que era só um, que não tinha outro, né? Então, por aí a gente vê que tem muita né, injustiça no mundo, que a gente pensa que vai melhorar, né? As injustiças, porque você vê gente presas que não tem nada a ver, que nunca fez nada e está preso porque um apontou o dedo para ele e disse que ele era o fulaninho lá que fez o roubo, que matou, entendeu? Então, tem muitas injustiças. Por isso que eles estão dizendo que o Kardec fala, eles estão famintos de justiça, né? Porque serão saciados, porque eles estão famintos, eles estão pedindo a justiça e não têm, né? Procurando a justiça. É, Obrigada. o, é verdade, no mundo, né? Há de É, ter ainda muita injustiça. No entanto, nenhum é, de nós, né, somos injustiçados, né? Porque com certeza.
as leis soberanas de Deus são perfeitas, né? Justiça e misericórdia, né? E no início da tua fala, eu lembrei lá do início do cristianismo também, tem um exemplo que nós sabemos, né? Joana de Cusa viveu isso, né? Que ali é levada ali, né, aquela situação terrível juntamente com o filho, mas sustentaram a fé, né? Em nome da causa, em nome da sua fé em Jesus, e desenrolou tudo daquela forma, né? Semelhante a que você falou aí. Realmente a justiça dos homens são falhas, as nossas, né? As nossas leis falhas, são falhas, a nossa mas justiça a de Deus ainda vai chegar. comete esses equívocos, mas, mais uma vez, citando a lei do progresso, né? Se a gente for ver de uma forma ampla, a gente já vê que há ali sinais, né, de que a gente está realmente nos aproximando, né, das leis de justiça, né, tendo a tolerância, a compreensão, né, até mesmo na forma dos julgamentos, né, hoje já estão bastante diferenciados do que era antigamente, né? E aí a gente está falando sobre prece, né? Não esqueçamos, orar bastante, né? Por aqueles que nos dirigem, pelas aquelas instituições que, materialmente falando, né? Que detêm o poder na área da justiça dos homens, né? Que a gente possa orar bastante por esses nossos irmãos, né? Que detêm esse poder transitório, mas que, dependendo das suas interpretações, podem causar danos irreparáveis, né, na vida dos outros, como você mesmo falou aí, às vezes se aponta simplesmente por uma questão de escolha, né, uma questão muito pessoal, e não leva em consideração, né, a justiça que tem que abranger a maioria. Mas, enfim, é bastante pertinente aí sua observação. A nossa querida Sandra gostaria de falar. Você já disse tudo. Não, eu estou agora puxando um pouquinho que você falou, Sandra. Eu falo sobre cada um interpreta de uma maneira, né? Isso. O catolicismo, você vê que o evangelho ele foi dividido, né? Catolicismo, tem os protestantes, né? Então, cada um está no seu momento, né? Eu acredito assim, que a gente tem que respeitar, né? E eu acredito assim que cada um vai evoluindo, igual ele fala aqui da consciência, liberdade de consciência, né? Você vai entendendo e vai chegar o momento de todo, não vai ter mais, não existir mais religiões, né? Vai ser uma coisa só, né? Exato. Porque na verdade muitas religiões procuram Deus fora, né? E na verdade Deus não está fora, ele está dentro de cada um. Nós fazemos parte do todo. Então, conforme nós vamos, a maturidade do espírito, eu falo, conforme nós vamos evoluindo e vamos entendendo, né, as leis, que o espírito está, o corpo acaba não, né, o corpo vai para a terra, que serve de, né, alimento para outros, né, na terra, e o espírito evolui. Então, cada um a gente respeita, né, igual ele fala, muitos não entendem, né, então nós temos que respeitar cada um. E não, assim, conforme a gente vai evoluindo, a gente não ligar, porque às vezes nós somos atacados, né? Nós temos que entender o outro também. E é assim, eu falo que nós somos uma corrente, né? Nós vamos aprendendo com o outro, vamos evoluindo, né? Conforme nós vamos... É a maturidade do espírito, eu falo. Porque Deus é tudo, Deus está em tudo. Dentro e fora, mas não vamos procurar fora, é dentro de cada um, essa transformação, né? Só isso. Exatamente. A gente tem que ter em mente que toda ideia vai ser perseguida, porque isso é nosso ainda, né? Toda ideia nova, ela é combatida, né? E quando ela, assim, ataca, entre aspas, né? As nossas querências, né? As nossas conversões, né? As nossas ideias, realmente cria inicialmente um bloqueio, né? Kardec fala isso aqui, né? Que os primeiros, os pagãos, né? Perseguiam o cristianismo, né? No teu início, né? E hoje a terceira revelação,
né? O cristianismo redivivo, né? A terceira revelação, que é o espiritismo, é perseguida pelos próprios cristãos, olha só. Mas é como você falou, isso é tudo é natural, né? É algo que é compreensível pelo estágio, né, evolutivo da humanidade, né? Então, você relembrou muito bem que no futuro próximo não haverá mais esses rótulos, né? Essa necessidade de nos separarmos, porque a ideia, a essência, que é o amor, ela vai imperar. Então, o próprio amor, né, essa compreensão, todos os sentimentos nobres, né, as nossas virtudes, elas vão superar todas essas picuinhas que nós criamos, né? Isso pode, isso não pode. Você é cristão porque você faz isso, isso e isso. Você não é porque você não faz isso, isso e isso. Então, tudo isso que criamos pela nossa infantilidade, nossa imaturidade espiritual, vai se dissipando com o tempo, né? E aí a gente vai ficar focado no que realmente é preponderante, né? Que é o amor. É você enxergar o outro como teu irmão, ou seja, vivenciarmos o que Jesus nos trouxe e nos confirma através do Espiritismo. Sandro. Fala, meu irmão. Meu irmão, eu queria também fazer uma conexão com o texto inicial, né? Amizade e compreensão, com leite vos criei, não com manjar, porque, como a Sandra também colocou aí, cada um de nós tem um pensamento. Assim, é como se cada um de nós fôssemos uma religião. Exato. Como que cada um de nós tem uma compreensão. Existe um estudo dentro da doutrina espírita chamado zona lúcida. Então, tem coisas que uns compreendem e outros não compreendem. Então, existem várias questões aí para a gente colocar na mesa, para a gente fazer essa reflexão. Não, para a gente fazer para a gente dar essa explicação, existem várias questões para a gente colocar na mesa. Primeiro cada um tem uma capacidade de compreensão e de lucidez. Isso é uma coisa. A outra coisa cada um tem a sua interpretação daquele texto. Nós aqui hoje estamos em 20, 22 pessoas, e cada um aqui de nós que lê o Evangelho vai falar uma coisa diferenciada. E isso é importante. Isso é muito interessante, não ter essa padronização, porque cada um tem uma forma. Você vê que o Divaldo é completamente diferente do Chico, e os dois são ícones que a gente tem no Brasil da doutrina espírita. São estilos completamente diferentes, mas um não diminui o outro. Claro que o próprio Divaldo diz que o Chico é muito mais. Na sua humildade, ele fala isso. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, que mesmo que quem tem mais compreensão, mais entendimento, mais maturidade sobre o Evangelho, fala como Paulo falou lá no texto inicial, com leite vos criei, não com manjar. Porque existem algumas complexidades que os espíritos não estão preparados para aceitar. Por mais que Deus e os espíritos superiores coloquem quarta revelação, quinta revelação, sexta revelação e até infinitas revelações, todas elas são para a gente aprender a amar. Todas elas têm... porque dentro da primeira lei do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, não houve ainda uma realização de nossa parte. Então, se nós tivéssemos plenamente amando a Deus e amando ao próximo, como que, quando nós conseguirmos fazer isso, as revelações já estarão, porque as leis de Deus estão em nossa consciência, as religiões, nós não nos separaremos por religiões, como o próprio Bezerra
né, o Bezerra, dentro no plano em que ele está, ele revela que ele está presente em diversas religiões, até em terreiros, em várias religiões, e não há nenhum problema. Quem faz essas divisões somos nós. E também tem a questão do seguinte, aí é dos inimigos, né, do espiritismo e mesmo do cristianismo, da imposição. Quando eu vou falar com eu tenho muitos amigos ateus que são revoltados com o cristianismo e com a religião como um todo, porque a religião, historicamente, na nossa história da Idade Média para cá, ela evoluiu muito, ok? Só que ainda nós não podemos nos deixar fora desse contexto. Ainda a gente assim tem que ser a minha maneira, tem que ser da minha forma. Então, e a gente vê muitos crimes acontecendo em nome da religião. Então, quando a pessoa chega de fora e fala assim, eu quero, e ela vê um líder ou um representante, ou a pessoa que se nomeia como líder ou um representante, fazendo tal ou qual crime, ela fala assim, é isso que é religião? Então, isso eu não quero para mim. Então, a gente tem que também levar em consideração esse contexto da pessoa se dizer um líder, e nem mesmo nós, dentro da nossa própria casa, nós aqui, espíritas do Jeff aqui, será que a gente consegue dar o exemplo na nossa própria casa para que, como Emmanuel e André Luiz dizem, a palavra convence, mas o exemplo arrasta? Será que a gente está conseguindo arrastar os nossos próprios obsessores para ele falar assim, realmente esse espírito aí ele aprendeu. Ou eu paro de obsedá-lo e abandono, ou eu me convenço e me converto. Então, que tipo de condução a gente está levando a vida para que a gente aceite essas verdades e permita que o outro entenda de forma diferente e respeite o tempo de cada um. Então, são essas questões aí. Obrigado. Nós que agradecemos, Júlio, pelas suas reflexões, né, pelos esses assuntos que você traz, né? Realmente pertinente comentário que merece nossa atenção, nossa reflexão. Acredito que a cada dia que passa eu fico mais maravilhado, né, com a doutrina, à medida que nós vamos estudando, né? Você, nas suas últimas palavras, você comentou sobre essa questão, né, essa reflexão que nós temos que ter, se nós já somos, né, já chegamos nesse nível de exemplificação para aqueles que estão até na nossa casa, né? A gente fala na nossa casa que nós estamos aqui no Espiritismo e a gente tem que falar mesmo da nossa casa, né? E aí vem a doutrina, né, maravilhosa, dá essa, não a resposta, mas nos induzir a nossa reflexão quanto a isso, que é o nosso modelo e guia, né? Jesus. Então, à medida que nós vamos estudando, que a gente está fazendo aqui, estudando o evangelho dele, tentando compreender, captando de uma ideia de um e de outra, eu acredito que a gente vai realmente aprendendo, vai se aperfeiçoando, vai fazendo o trabalho interior, através da reforma íntima, se dedicando a expurgar de nós qualquer sentimento contrário à lei do amor, e é isso que eu acredito que nós fazemos aqui. Quando nós buscamos aqui o alimento espiritual, é justamente para isso, para a gente tentar compreender melhor forma as lições do Cristo, para um dia a gente vivenciar. Eu acho que a gente não precisa ficar muito temeroso, né? Muito desesperado, se a gente se deparar com uma falha nossa, com um equívoco nosso, com uma palavra maldita,
Logicamente que a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, mas, se acontecer, lembremos que nós ainda estamos engateando. O Mestre Jesus que é o modelo e guia, não somos nós, né? Como é que a gente vai convencer o outro? Através das nossas ações, mas nem sempre nossas ações serão felizes. Mas nem por isso a gente deve desanimar. A gente tem que, né, continuar fazendo esse movimento de entendimento e dando o nosso melhor, porque certamente amanhã a gente vai estar bem mais feliz, bem mais próximo, né, dessa perfeição, né, que Jesus vem nos trazer através do teu evangelho de luz. Mas é bem pertinente assim os comentários. O fato de Jesus e o fato do Cristo aceitar Judas como seu apóstolo diz muito sobre nós, e sobre ele, e sobre esse respeito do tempo de cada um. Que ele sabia de todos os detalhes. Exatamente. Inclusive a formação da sua equipe inicial, né? Onde ele não seleciona, né? Não convida 12 espíritos puros, né? E ele escolhe cada um ali com suas dificuldades para mostrar isso, que todos nós temos esse potencial de transformação, como os seus apóstolos, né, por assim dizer, viveram esse momento, né, essa transformação interior. Então, nós somos capazes. Na verdade, eu até arrisco dizer que nós já estamos fazendo isso, já estamos nesse processo. O grande problema é que, às vezes, nós somos imediatistas conosco mesmo, né? A gente quer um resultado rápido, mas não vai ser assim. Eu acho que eu estou falando demais, hein? Alguém gostaria de contribuir? Acho que a Alessandra está destravando o microfone. Tá. Eu posso falar só uma coisinha? Rapidinho, é muito rápido. Não, eu queria falar também. Posso falar rapidinho? Fala, minha filha. Vai, Érico, por favor. Então, não, é só que eu estava aqui falando com o Jobert, até porque, assim, hoje o estudo tem muito a ver com as leituras que a gente tem feito até no nossa oração da matinal, é que a gente tem que olhar muito detalhadamente a história, os nossos irmãos que se tornaram cristãos e que foram perseguidos e que depois passaram a ser perseguidores, para que a gente também não faça a mesma coisa. A gente tem que ficar atento para a gente não se achar melhor que os outros cristãos. Todos nós somos cristãos, todos nós somos irmãos, e a gente olhar para cada um no seu momento com respeito para nós não nos tornarmos perseguidores também, porque a gente fica assim no afã e na alegria dos novos, né, da nossa religião, e às vezes a gente acaba falando coisas ou ofendendo, sem perceber às vezes. Não estou falando nem que a gente faça isso por vontade, assim, eu quero perseguir. Mas a gente acaba fazendo, então a gente entrar num processo de respeito ao outro, né, de caridade, mas olhar toda vez que a gente lidar com irmãos de outras crenças de uma forma muito respeitosa e carinhosa para não nos tornarmos perseguidores também. Excelente, é isso aí. Compreensão, tolerância sempre. Edmeia ou Alessandra? Olha, só um pedaço aqui que eu prestei atenção. Está ouvindo, Sandra? Aqui está dizendo aqui, o espiritismo é uma opinião ou uma crença? Estou fazendo uma pergunta, né? Fosse mesmo uma religião, por que não se teria liberdade de dizer espírita, como se tem a de dizer católicos, judeus e protestante, né? Aí vem uma outra pergunta. Essa crença é falsa ou é verdadeira? E se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando a luz se faz na inteligência, se é verdadeira, a perseguição não o tornará falsa. A outra palavra que eu prestei atenção, que está sendo repetida novamente, a perseguição.
é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, né? Aí vem a outra perseguição, não terá senão uma época, esperai, pois pacientemente o levantar da aurora, porque já estrelas da manhã se mostram no horizonte. E bem-aventurado aqueles que sofrem a perseguição pela justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Então, perdoe-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu prestei atenção porque são várias perseguições que dizem, né? Que o Evangelho está dizendo, que o Kardec fala, várias perseguições. Só isso. Obrigada. Nós que Desculpe que eu estou falando agradecemos demais. essa observação tua, realmente esse excesso, né, da palavra perseguição é justamente porque é a prece, né, que nós devemos fazer aos inimigos do espiritismo. E qual a forma de que eles atacam, né, a ideia espírita? Justamente perseguindo. Então, eu acredito que por isso Kardec ali fez questão de enfatizar, né, essa palavra, né, esse ato de perseguição. Alessandra, por favor. Bom dia novamente a todos, né? É interessante porque esse estudo nosso de hoje, uma coisa está ligada à outra, no meu entender. Quando Jesus nos convida a orar pelos nossos inimigos, em caráter pessoal, bem direto a nós, a nossa caminhada. E como você bem disse, às vezes nós é que somos os inimigos de alguém, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso e orar por nós também, né? Para que a gente não seja essa alma tão endurecida, né? E pelos inimigos também do espiritismo. Então são duas faces vamos dizer, dos inimigos em caráter pessoal e caráter mais amplo da doutrina que nos acalenta a alma, né? Que nos alimenta o espírito. E é interessante quando Jesus nos diz que se nós já conseguimos, que já é difícil, mas é uma meta nossa, orar pelos nossos inimigos, né? Que como a gente falou em estudos passados, gostar de quem gosta de nós é prazeroso, né? Mas amar e orar por aquele espírito que não nos quer tão bem, já é caminhada e o nosso entendimento, né? Mas ele diz que isso é uma caridade pela metade, olha só, nos puxa ainda a orelha, nos dizendo que aqui a gente está orando quando o inimigo nosso tem mérito para receber alguma graça. Ele é envolvido por algum benefício, tanto material quanto espiritual. E a gente vibrar com essa concessão espiritual. Olha só, eu achei muito bonito em termos de nos colocar, vamos dizer, um passo gigantesco à frente. E aí a gente se pergunta, eu sou capaz disso, né? Quando eu recebo a notícia, quando eu sei de alguma coisa que acontece a uma pessoa que não me afeta, e eu vibrar com aquilo, sem hipocrisia, com a sinceridade do coração, porque os nossos testemunhos são grandes. Nós não estamos sozinhos. Entre nós aqui há uma multidão de espíritos que também querem conhecer o Evangelho, que também estão lutando, mesmo na parte espiritual, para a sua evolução, que também têm afetos e desafetos. Então, nós estamos junto dessa multidão de testemunhos. Então, eu acho bonito porque nos situa e fraternalmente a despertarmos para isso. E é uma coisa que a gente deve, vamos dizer, trabalhar constantemente. Mesmo assim, achei bonito, porque é um esforço diário nosso, né? Você fala assim, oh meu Deus, ele não me é muito afeto, mas eu estou feliz porque ele tem um bom emprego, porque ele foi promovido, ou porque ele, vamos dizer, teve algum mérito espiritual, né? Para algum ganho espiritual. Por que nós falamos isso? Porque tudo que ele melhorar, todo entendimento que ele tiver para melhor, eu vou pôr talvez a palavra, talvez não seja adequada, mas fará com que ele talvez me olhe de forma mais amorosa, no seu crescimento espiritual. Assim como eu também o estou olhando de forma fraternal,
É um espírito difícil? Pode ser, mas ele é meu irmão de caminhada. E, de alguma forma, ele me pertence e eu pertenço a ele. Então, a nossa caminhada está atrelada. Então, o quanto mais eu desejar o bem a ele, maior bem ele fará a ele mesmo também, em termos de nos olhar a todos de uma forma melhor, sem aquele equívoco inicial, que, vamos ser sinceros, nós já tivemos também e temos. Às vezes a gente olha um irmão equivocadamente, não sabe as lutas internas que ele está atravessando, o esforço que ele está fazendo, embora aos nossos olhos pareça pequeno, parece que ele está indiferente, parece que ele está alheio, e não está. Ele está enfrentando situações muito difíceis e ele está dando o melhor que ele pode, que para nós, às vezes, não é o melhor. Então, assim, essa conscientização de orar sinceramente para uma alma que não nos quer bem e reconhecer o mérito dela naquele ganho material ou espiritual, acho maravilhoso essa advertência do Evangelho e um trabalho que a gente deve se propor agora. Porque eu estou falando pessoalmente, eu me cobro muito de tudo que eu aprendo e leio, porque eu acho que o Espiritismo é isso, né? Nos colocar realmente no lugar que precisamos, porque nós não estamos brincando. O Espiritismo, a diferença dele para outras doutrinas é a conscientização da nossa responsabilidade diante de nós e do outro. Deu todo esse conceito que nos alimenta a alma, nos fortalece na caminhada, com um entendimento responsável. Não temos que pôr o dedo em ninguém, mas o dedo tem que ser colocado em nós mesmos, na nossa visão, na nossa postura, na nossa consciência. Isso é a maturidade espiritual que a gente ganha quando a gente lê o Evangelho, quando a gente aprecia as obras de Allan Kardec, que é a verdade que nos foi revelada, o Consolador prometido por Jesus, que faz com que Jesus esteja entre nós agora, e não como esteve há 2022 anos. Ele não vai retornar, ele está conosco, né? Então, isso é bonito porque nos sustenta os passos vacilantes que ainda temos e nos faz conscientes, responsáveis do que estamos vivendo. E com relação ao outro item, que é riquíssimo, dá vontade de falar muito, porque é os inimigos do espiritismo. E isso a gente vê muito. Quando a gente se diz espírita, eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo várias vezes, a gente é inibido, às vezes, de dizer que é espírita, é entendido de uma forma equivocada. E aí a gente começa a ser, às vezes, assim, até, vamos dizer, a pessoa afasta um pouquinho da gente, principalmente quem são de outras religiões, não do espírita, mas de outras religiões. Nos vê com olhos, assim, um pouquinho desafiadores. Talvez porque a gente, vamos dizer, se posiciona de uma forma bem coerente, bem responsável, né? E nós não podemos nos inibir com isso, nós temos que ser mais gentis ainda, e mais benevolentes, porque, como já foi dito aqui pelo Joubert, o exemplo, as palavras são lindas, mas o exemplo é que arrasta. Então, nós temos que exemplificar esse amor, essa compreensão, essa benevolência, essa tolerância, até mesmo com aquele que nada entende, ou que não aceita, ou que quer. É importante a gente exemplificar. Nós não somos espíritas porque o fulano ou o cicrano é. O nosso mestre, aquele que nos indica o caminho, que não apresenta falhas, porque o homem ele é falho. Mas como é que o fulano é espírita se ele faz isso? Ele vive isso na casa dele. Como é que ele é espírita? Ele faz palestra? Não é esse o caminho. Ele está na luta, ele está tentando se melhorar. Nós somos espíritas porque aonde nós miramos para nos dizermos espíritas é Jesus. O grande mestre, o grande amigo, o sábio. Ele é o nosso exemplo, é nele que nos miramos para dizer, vou ser espírita, para aproximarmos do coração de Jesus. E Allan Kardec nos fala frases lindas que nos comprovam que o importante realmente, quando ele fala, o problema não é a forma, é o fundo, a gente vê direitinho, o problema não é a aparência, é a essência.
E o Espiritismo é rico na essência, ele comprova, ele prova, ele está apoiado num tripé, ele é religião, filosofia e ciência. E isso que Allan Kardec, com a ajuda do Espírito da Verdade, Jesus e os Espíritos abnegados, nos trouxe uma riqueza linda, porque é por isso que ela é forte, que ela é, vamos dizer, ela não tem medo da verdade, ela perdura, a doutrina perdura, ela é coerente, porque ela se apoia na verdade, à luz da razão. Então, Kardec diz, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Então, nós não estamos competindo com ninguém. Os caminhos, nenhum fruto amadurece antes da hora. Então, nós todos estamos caminhando na direção do Pai. O tempo da visão, da conscientização de muitas coisas que, felizmente, graças à doutrina, já nos é tão verdadeiro, tão coerente, outros irmãos caminharão também nesta direção. E nós ainda vamos amadurecer muito mais, porque ainda estamos verdolengos. Então, quer dizer, é uma caminhada. E ele ainda diz, né, que vivemos pelo que acreditamos. Nosso limite está nisso. Portanto, se cremos no que é ilimitado, é sem limite que viveremos. Olha que lindo. Nós cremos no que é ilimitado e sem limite nós viveremos. E o Espiritismo, ele diz, alarga o pensamento e ele rasga novos horizontes. É por isso que a gente é apaixonado pelo Espiritismo. Então, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Allan Kardec diz. É importante a gente afiançar nele, porque ele é o nosso porto seguro em nome de Jesus, né? E Chico diz com todo carinho, aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada vez melhor. Então, esse melhor é o respeito. É a compreensão que ele também exemplificou, né? Então, nós somos comprometidos com essa verdade. Nós não podemos esquecer disso. Porque até o Evangelho nos diz que muito será cobrado a quem muito recebeu. E quem é esse muito que recebeu? Somos nós estamos recebendo muito. Nós não podemos dizer que somos ignorantes, que nós não sabemos dessas verdades. Olha que responsabilidade, né? Então, é importante a gente entender isso e nos firmarmos nisso. E eu gostaria muito de fechar com aquela história linda de Eurípides Bassanufo, né? Que quando ele tinha essa grande possibilidade do desdobramento, para ele era uma coisa muito natural, como nós estamos aqui conversando, né? E então ele, num dia que ele estava adormecido em casa, ele se viu em desdobramento, indo para um plano espiritual que ele não estava entendendo, ele sentiu até medo, porque quanto mais ele ia, mais ele se tornava leve, sublime, de uma sublimidade, de uma plenitude, que ele estava preocupado com aquilo, ele já não estava tendo controle do seu corpo espiritual, nem do seu corpo carnal. E ele ficou preocupado, e quanto mais ele se distanciava, ele foi vendo que estava indo para planos assim, um plano muito sublime, de um aconchego espiritual que ele estava assim, preocupado com aquilo, onde ele estava indo. E quando ele se vê num plano de uma paisagem acolhedora, aconchegante, sublime. E ele observa com muito alegria, mas assim, preocupado, né, do seu merecimento, ele vislumbra a imagem do Cristo. E ele vê que está sendo recebido por Jesus. E a emoção toma conta dele, a ponto dele não saber falar uma palavra. Ele ficou totalmente inibido pela presença e a luz do Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele cai num pranto de alegria. E quando ele começa a chorar, ele olha Jesus e Jesus também está chorando. E aí ele não se contém e pergunta, Senhor, por que choras? E Jesus, emocionado,
envolvendo o nosso irmão, diz: eu choro. Chora porque as pessoas estão pelas tristezas do mundo? Ele diz: não, choro porque as pessoas que conhecem o Evangelho não o praticam. Então, eu acho que fica para nós essa lição. Nós conhecemos o Evangelho, estamos estudando o Evangelho. Que esse domingo seja precioso para nós em crescimento, para que a gente leve isso tudo que a gente está vivendo aqui para as nossas famílias, para os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que nos conhecem e os que nós vamos conhecer, para que a gente possa lembrar desse estudo e nos policiarmos na mente, nas palavras, nas atitudes, porque eu acho que é esse o trabalho nosso como espírita, como irmãos e como seguidores do Mestre. Muito obrigada, uma feliz Páscoa para todos, agradeço a oportunidade. Gratidão, irmã querida, pelas suas reflexões, os comentários bem pertinentes, injeção de bom ânimo aqui, aprendemos muitos aqui com você também. Vou passar a palavra para o nosso amigo Beto, porque hoje ele tem um desafio enorme. Primeiro, contra o relógio. E segundo, quero ver como é que ele vai fazer um comentário depois dessas exposições aí dos nossos irmãos. Assim, a sorte é que Chiquinho, né, está aí do lado dele, certamente vai conduzir aí. Beto, algo a falar ou já podemos passar para a prece de encerramento? Poderia, certamente, porque nada que eu fale aqui vai ser efetivamente um aprendizado novo, né? Porque cada dia mais, né, a gente vai ficando feliz por ter que falar menos, né, e pensar mais, porque aí a gente aprende mais, né? Em primeiro lugar, dá logo a nossa Alessandra o tema da palestra dela, depois ela nos devolve o dia, né? Numa sexta-feira, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Anota. Esse é o seu tema e nós aguardamos vocês. Fiquei muito feliz com a presença de vocês, né? E voltando aqui ao nosso estudo, ele nos deu 2 desafios. Um é o tempo, e o tempo eu já resolvi, né? Se for preciso, por ser um dia especial, a gente vai até às 10 horas, né? Vai queimar o feijão lá de Dagmar, essa coisa toda, mas não tem problema. Né? E a questão realmente de fazer novas reflexões. A gente vai refletir em cima do que foi refletido, de forma muito lúcida, né? Muito brilhante, e que realmente nos trouxe assim, bastante ideias, né? Reflexões, para que a gente possa realmente entender essas propostas de Jesus. A gente poderia dividir e como está dividido, né, em 2, na realidade, né? Um é o amor, onde Kardec coloca lá a questão da ação de graças, né? Pelo um bem concedido, a Alessandra abordou isso, pelo um bem, pela uma graça, né? Concedida aos nossos inimigos, né? Então, na realidade, ficarmos felizes por aquilo de bom que acontece a alguém que não nos ama. Isso aí é uma questão de ordem pessoal. E é um mergulho que a gente pode dar dentro da nossa alma, gente, porque é o maior desafio proposto por Jesus para que a gente alcance efetivamente essa meta que ele veio propor com o seu evangelho para o nosso processo evolutivo, não é? A maior meta que Jesus propõe para a gente é atingir esse estágio em que sejamos capazes de gostar verdadeiramente. Porque você dar graças a Deus
pelo um bem que acontece a um irmão que não nos ama, é uma conquista realmente grandiosa da alma, nesse processo ainda infantil, turbulento, em que nós todos nos encontramos. Nós somos espíritos iniciando nessa nova etapa de estabelecimento realmente das luzes do amor dentro de nós, de estabelecimento dessa capacidade de compreendermos que todas as criaturas são nossos irmãos, de que todos são filhos de Deus, e de que Deus está em todos, e de que quando nós, isso é muito importante entender, enquanto nós não temos a capacidade de querermos bem a essas almas que se posicionam de uma forma contrária, que nos agridem mentalmente, que nos agridem de todas as formas, enquanto nós não somos capazes de sentir por eles a ternura, de sentir a felicidade pela felicidade deles, né? Eu ontem falava para minha filha, conversando com ela, de que o verdadeiro amor é aquele amor que fica feliz, muitas vezes por um amor que se vai, né? Então, desde que ele seja feliz, porque nós ainda nos fixamos, né, essa busca da felicidade, na felicidade que o outro pode nos proporcionar. Mas, na realidade, esse grande desafio, porque Jesus veio nos propor exatamente isso. Jesus veio nos ensinar a alcançarmos a meta maior da evolução, que é a razão de ser de nossas vidas. Nós somos espíritos que estamos aqui todo dia para alcançarmos um pequeno patamar, para crescermos até atingir aos cumes da evolução. E Jesus nos dá, então, o verdadeiro caminho, nos dá, então, os verdadeiros desafios, né? Que é o amor àqueles que ainda não nos amam, né? Aí é muito natural o amor aos indiferentes, né? E o amor àquelas pessoas que nos amam, que Jesus mesmo coloca, né? Lá em Lucas, capítulo 6, e Mateus, capítulo 6, né? Lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com palavras diferentes, naturalmente, em função das suas interpretações, que mérito tendes em amardes aqueles que não vos amam. E isto até os homens de má vida o fazem. Essa é a realidade. Então, aí está a proposta do verdadeiro cristão. Isso aí a gente está falando na primeira enfoque, né, que é a questão de ordem pessoal. E Jesus coloca, né, quando ele ensina lá sobre uma ordem dos mandamentos, assinalado lá em Mateus capítulo 22, aquilo ali, para mim, é uma verdade fantástica, complementando lá quando ele diz em João 8, né, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E ali ele traz para a gente um ensinamento que a grande maioria ainda não vamos dizer assim, compreendeu profundamente aquele ensinamento científico de Jesus. Ainda estamos muito distantes daquela compreensão, quando ele coloca, né, sobre uma ordem dos mandamentos, naquele desafio ali dos fariseus que o tentavam, e quando ele fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amar a Deus, ele tem uma abrangência que nós não imaginamos. Amar a Deus, né? Ser grato à vida, gostar de cada molécula, de cada parte que faz, parte daqueles que convivem conosco na natureza, os nossos irmãos, os nossos próximos. Amar a Deus, a gente ainda não tem uma perfeita compreensão da grandeza infinita do que é amar a Deus, né? E Deus está contido em cada criatura. E quando não amamos a criatura, e aí ele complementa, né?
amar a Deus sobre todas as coisas, para não deixar dúvida, e ao próximo como a si mesmo. Ele já tinha dado a ideia de que ao próximo, que é um homem caído na estrada, um homem ali, né? Ele classificou o levita, o profeta, né? O estalajadeiro, todos, mas quanto àquele, ele não disse quem era, de que classe que era, se era rico, se era pobre, se era preto, se era branco, se era inimigo, se era fariseu, se era romano, era alguém caído na estrada, não importa. Esse é o que precisa ser amado, né? Então, ao próximo como a si mesmo. E ali ele assinala. Aí, neste amor desinteressado, nesse amor que não classifica se o indivíduo é da tua religião ou não, já para a gente ir começando a segunda parte, né? Neste amor estão todas as leis que regem a vida no cosmos infinito, não é no planeta Terra, não. Nós não temos consciência da grandeza, da profundidade do que Jesus está dizendo. Neste amor, aí estão todas as leis e todos os profetas, tudo aquilo que os profetas disseram e iriam dizer. Na realidade, estão contidas na verdade do amor que nós não conseguimos compreender ainda, né? Então, o amor é a grande meta. E quando nós pensamos nessa meta, nós não podemos pensar só nos irmãos que nós vemos, porque a maioria dos irmãos que estão conosco e que viveram conosco em outros momentos estão no plano espiritual. São 3 desencarnados para um encarnado. Então, nós temos muitos irmãos que ainda se consideram nossos inimigos e que precisam das nossas preces, da nossa ternura, do nosso carinho no plano espiritual. Muito, muito mais do que esses encarnados que se posicionam, às vezes, não é, de uma forma contrária aos nossos pensamentos, às nossas convicções, que estão encarnados. Os desencarnados, não é? Numa proporção de 3 para 1. Então, quantos e quantos irmãos que estão no plano espiritual, e isso é muito importante a gente entender, que ainda não nos amam, gente. E que não ficam felizes com essas nossas novas convicções, né? Então, amar ao inimigo é amar a Jesus, a Deus. Foi isso que Jesus quis dizer. E é a maior proposta. É o maior desafio. Quando nós começamos a orar por eles, a ficar felizes por algum bem que lhes ocorreu, nós estamos começando efetivamente a grande libertação das sombras que ainda trazemos do passado na condição de espíritos crianças. E é nessa condição de espíritos crianças, meus irmãos, que entra a segunda parte. Eu vou tentar não demorar muito, tá bom? Você vai me dar aí 10 minutos, que entra a segunda parte do nosso estudo de hoje, que é essa reflexão sobre os irmãos que se tornaram inimigos do Espiritismo. E aí nós vamos lá atrás. Vamos ver os que se tornaram inimigos de todas aquelas verdades que os profetas trouxeram. Muitos profetas foram sacrificados, como Sócrates, que trazia ideias novas, que trazia luz para as sombras da ignorância da humanidade terrena. São essas almas que Jesus lançou na vida ao longo de muitas jornadas. A gente vê lá, né, na parábola do festim das bodas, onde ele manda convidar, quando ele fala de todas aquelas pessoas que saíram a convidar, ele está falando dos profetas que foram mortos. Então, quando todo o processo de luz ele começa realmente a invadir a consciência infantil da humanidade, as sombras tremem e as sombras agridem a luz. E é isso que acontece, meus irmãos. Quando Kardec aborda a questão dos inimigos do Espiritismo, ele está falando exatamente disso. Porque o que prevalece ainda no plano físico e no plano espiritual são as convicções de almas ainda, crianças infantis e ignorantes.
E falamos isso no bom sentido, não é em relação a outros irmãos que, de uma forma fantástica, já estão em suas igrejinhas orando, né? Já estão em suas igrejinhas buscando as primeiras compreensões, buscando as primeiras reflexões, né? Aí a gente fala, aí, né, nessa questão, acho que foi na mensagem que fala, né? Eu vos criei com leite, né? Não com manjar. É aquela coisa pequena para a criança, é o alimento da criança, né? E aí nós vemos, meus irmãos, que a questão da ignorância, a ignorância que provoca os grandes males na Terra, as sombras, quando começam a perceber a luz e têm a convicção de que aquilo é luz, e começam a tremer por insegurança, atacam as luzes, como fizeram com Jesus, como fizeram com Sócrates, como fizeram com outros profetas e como fizeram com o Espiritismo, né? É o estabelecimento da ignorância em um plano e outro da vida, porque eu já conversei com muitos e muitos e muitos irmãos que conosco conviveram em nossos tempos de Igreja Católica, em outras encarnações, que chegaram nos ameaçando na reunião mediúnica, chamando de miserável, desgraçado e de feiticeiros, né? Referindo-se à época porque abandonamos aquelas convicções dos dogmas estabelecidos pelos homens de forma ignorante, né? E nos atacando, nos agredindo, porque os inimigos da doutrina espírita e do Cristo não estão só no planeta. Os maiores estão desencarnados. Essa é a realidade. Mas a luz, né? A luz, ou a verdade, é senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. A verdade, como a luz, ela chega e ela vai se estabelecendo, né? Impassível. Porque não é porque disseram que a Terra era o centro do universo, né? E que a Terra não deixou de girar em torno do pequenino Sol, fazendo parte do cosmos infinito. A verdade é verdade, ela é senhora em todos os tempos. Só que o homem, quando uma verdade nova ele chega e não está ao seu alcance, a sua compreensão, ele perde todo o seu chão, a sua segurança, as suas convicções. E aí a sombra agride a luz, né? Mas é como né? Você, com a sombra, vai agredir a luz e ela vai trazer impurezas à luz. É impossível, né? Em dois ambientes, um no escuro e um no claro, quando você abre um buraco entre o claro e o escuro, é o claro, é a luz que penetra no claro, porque é impossível a sombra penetrar na luz. Ela vai agredir, então a forma é agredir. Esse homem criança ainda, inseguro de suas convicções, desesperado por não ter e sem coragem realmente de assumir, sem humildade para assumir novas verdades, né? Mas quem são esses homens? São filhos de Deus, né? E aí Jesus coloca, são nossos irmãos. O que aqueles que agridem a gente, o que agridem o Espiritismo precisam? Eles precisam da energia, da vibração, da ternura, da compaixão, do alimento divino, do leite, porque são crianças, ou necessitam do combate, né? No seu plano, no seu nível, né? De agressões vibratórias. Eles precisam do amor. E essa exatamente é a proposta de Jesus. A criatura só aprenderá realmente com o exemplo. Só aprenderá com o exemplo. E aí Jesus deixa-se arrastar
Deixa-se, nos dando exemplo, como muitos e muitos cristãos. E como muitos espíritas fantásticos que, agredidos durante todo o tempo, nunca agrediram. Porque o mal está em quem agride, e não em quem é agredido. E aí é que Jesus coloca, né? Bem-aventurados todos aqueles, né, que sofrem pelo amor da justiça, né? Pelo amor da verdade. Bem-aventurados por quê? Porque, naturalmente, são almas que já ganharam uma convicção, que conquistaram a aventura, né? A bem-aventurança, a felicidade, a paz. Não importa. Não tem mais aqueles que vos matam o corpo, né? Mas aqueles que podem te impulsionar a perda, a queda da alma, que é o que Jesus coloca, né? Então, meus irmãos, essa é a visão. Nós estamos num planeta onde a grande maioria das criaturas são ainda, mesmo de 2000 anos para cá, a grande maioria é ignorante e teme qualquer verdade nova que se lhes apresenta. E tentam agredir essa verdade com o objetivo, né, de que ela não continue, mas a verdade ela é senhora de si. E ela vai avançando, e ela vai avançando, e ela vai avançando, e nada pode lhe parar, né? Que a verdade é o estabelecimento de Deus, é o estabelecimento do amor, né? Então, bem-aventurados aqueles que já conseguem sofrer as injustiças, né? Pelo bem da verdade. Podem sofrer a injustiça pela convicção do amor. É aqueles que já não se atormentam, como quando agrediam Chico Xavier, e ele dizia: olha, estes são meus verdadeiros irmãos, olha só, porque eles me ensinam a testar as minhas imperfeições, né? É o equilíbrio, é a bem-aventurança. Então, compreendamos, em primeiro lugar, nós estamos num planeta de poucos irmãos encarnados, muitos irmãos desencarnados. Todos devem ser amados. Estamos num planeta de poucos irmãos que já atingiram a maturidade de entenderem que o amor verdadeiro, não somente o amor aos que nos amam, o verdadeiro amor é a grande meta a ser alcançada. Não importa quais sejam as propostas daqueles que se tornam adversários e agressores. O amor é essas almas. É a grande proposta a ser alcançada, né? E de que é um planeta de poucas almas lúcidas, poucas almas maduras, tanto que Jesus coloca: muitos serão chamados e poucos escolhidos, para continuarem aqui por enquanto, né? Poucos. E muitos ainda, irmãos, crianças, irmãos, filhos de Deus, onde cada molécula divina está presente na vida desses irmãos. Portanto, essa é a grande meta, meus irmãos. Eu acho que foi o nosso Júnior que falou em relação... Muitas vezes a gente fica aborrecido até dentro da casa espírita por causa, às vezes, de opiniões diferentes no que se refere aos processos administrativos ou aos pontos de vista do estudo. Mas o nosso desafio está exatamente em exercitar o amor, a compreensão, a ternura e transformar a casa espírita nesse templo fantástico do amor e da verdade, né? Que nós temos tudo para isso, em qualquer possibilidade. Transformar a casa espírita neste templo sagrado do amor, né? E só lembrando aqui, para a gente terminar, a beleza da doutrina espírita, meus irmãos, quando fico pensando nisso, eu choro de emoção. A beleza da doutrina espírita, ela é capaz de fazer com que a gente compreenda os irmãos de todas as religiões, sem julgá-los, sem querer-lhes mal, né?
Não somente compreendê-los, mas também façamos o exercício do amor por eles. Dos irmãos que não têm religião, dos irmãos que ainda estão prisioneiros dos processos de corrupção, de processos do mal. A doutrina espírita nos dá essa visão sagrada, fantástica, de termos ternura e respeito, como o Chico coloca e como o Kardec coloca, né? Respeito pelos seus momentos, pelas suas convicções. Respeito. São filhos de Deus, né? E o respeito antecede ao amor. E só para terminar, o que um amigo muito querido nos disse uma vez, nos chamando a atenção: meu filho, é muito melhor ser bom do que ser espírita. Não estou dizendo para ninguém deixar de ser espírita, não, Deus. É só para a gente ser bom. Ser bom. Ser espírita, sim, porque nos dá uma visão fantástica dessa grande realidade, mas, acima de tudo, sermos bons é o maior desafio, porque aí nós vamos fazer aquilo que Paulo falava lá na primeira epístola aos Coríntios. Vamos ter todo o conhecimento, vamos ter toda a fé, vamos dar tudo e termos uma convicção tão grande que vamos dar nosso corpo para queimar. Mas se não tivermos amor, nós não seremos bons, né? Então, ser bom em todos os momentos. Porque, sendo bom, nós vamos amar aos que nos amam, amar aos que são indiferentes e amar aos que não nos amam, não é? Então, que Jesus nos abençoe, mas ilumine cada vez mais, meus irmãos, para que sejamos elementos irradiadores, para que sejamos canais verdadeiros do seu amor. E por isso, Senhor, te agradecemos em mais este dia, Senhor. Agradecemos, Senhor, a oportunidade abençoada de estarmos aqui com esses irmãos tão queridos, Senhor, conversando sobre os seus ensinamentos e já sendo capazes de compreender, Senhor, de que o amor é a nossa grande meta. E neste momento, Jesus amado, te rogamos, dá-nos tuas bênçãos, para que sejamos irradiadores do amor, para que ninguém, Senhor, que se nos aproxime, se distancie de nós, sem que sinta um pouquinho do teu perfume, Senhor. Abençoa-nos assim. Envolve os nossos lares, Jesus. Essas almas que vieram para caminhar conosco. Que sejamos gratos, Senhor. Que possamos abraçá-las em teu nome, em qualquer momento de nossas vidas. E aqueles que se tornam adversários da nossa doutrina santa, aqueles que se tornam nossos adversários pessoais, que eles possam, Senhor, receberem de ti, através de nós, a ternura, a compreensão de que são filhos amados de Deus, de que são nossos irmãos também a caminho da luz, Senhor, de que neles Deus está presente. Assim, Jesus amado, irradia o teu amor para a humanidade inteira, alcançando aqueles que ainda não são capazes de compreender o que é amor, Senhor. E dá-nos, Pai querido, a segurança, a firmeza, o equilíbrio para seguirmos adiante, Senhor. Em teu nome, não somente falando, Jesus, mas principalmente exemplificando o amor a todos aqueles que se apresentam, que caminham conosco pelos caminhos infinitos da vida. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.
Gratidão, Beto, pelas suas reflexões finais, pela prece de encerramento. Gostaríamos só de verificar com a nossa irmã Alexandrina, se ela pode ler para a gente o item 53 no próximo domingo. Alexandrina. Opa, Alexandrina não está nos ouvindo, mas eu vou deixar anotado aqui, entro em contato com ela no particular, acredito que ela vai ler sim para a gente. Não há mais recados, só relembrando do curso Tarefeiro Espírita, dia 7 de maio, mas ao longo da semana a gente vai se falando. A gente passou um pouquinho do horário hoje, mas foi para uma... Queria pedir desculpas por isso, viu, gente? Não, mas... Eu não consegui fazer em 10 minutos. Então, Beto, eu queria até pegar um gancho em relação a isso. A gente sempre tem avisado isso, né? Eu acho que não chega a ser uma falha, né? Mas talvez um desajuste de horário em relação ao início. O que a gente está precisando é fazer um esforço para iniciar às 9 em ponto, que a gente sempre está iniciando ali, eu fico observando aqui, 9, 9:06, 9:07, às vezes até 9:10. Então, é isso que está estendendo um pouquinho. Mas talvez, Sandro, talvez não seja necessário vamos dizer, esse procedimento, vamos colocar assim, eu não quis dizer ritual, mas não é ritual, né? Porque quando tudo já está dito, não há necessidade de eu complementar nada. Sim, é um comentário que você faz, né, Beto? Só que, às vezes, é um comentário profundo e que a gente fica muito feliz de ouvir. Eu proponho que a gente mantenha isso, sempre você fechando ali o estudo, né? Porque pode ter alguma coisinha ali importante que a gente passou despercebido e você aí fecha o nosso estudo. Eu falo mais no sentido do horário de a gente tentar se disciplinar e iniciar às 9. Então, a gente pede aos nossos irmãos que, a partir do próximo domingo, façamos um esforço de entrar uns 10 minutinhos antes, que aí é aquele momento tão agradável que a gente vai se cumprimentando um no outro, sempre tem um recadinho no início, um aviso, e aí, se puderem entrar antes para a gente começar às 9, fica tranquilo, tá? É só isso. Uma observação. Você fique tranquilo. Você fique tranquilo também para me dispensar no final, sem problema. Tá bom. No dia que a gente estender um pouquinho os comentários, eu vou propor isso. Sem problema. Bom domingo, tá, meus irmãos? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Um abraço domingo, fraterno. gente. Bom domingo. Opa, ouvi a voz de uma criança aí, hein? Oi, Alessandra. A lindinha. Faz netas. Para que eu possa me comunicar corretamente. Oi, Alessandra. A Alessandra estava falando, nós não ouvimos. Desculpa. Eu queria que você orientasse, Beto, com relação à palestra, se você deseja, para que eu possa me organizar e saber... Está acertado. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, e é só você dar a data de sexta-feira depois para a gente. Pode ser a partir de julho. De julho, tá ótimo. Eu falo com você. Muito obrigada pelo carinho. Uma feliz Páscoa a todos. A netinha de Alexandrina, que coisa linda. Beatriz. Ela faz parte do estudo do Grupo Espírita também. Uma coelhinha linda. Meus irmãos, muito obrigado por feliz Páscoa permitirem a companhia. Feliz Páscoa, gente. Um abraço.